Estamos em frente ao Palácio de Schönbrunn, em Viena, por vários séculos, residência de verão da monarquia dos impérios austríaco e austro-húngaro. Hoje, Viena tem mais de 1.800.000 habitantes, de acordo com os dados da Eurostat de 2013. Entretanto, toda a sua área metropolitana atinge a 2,6 milhões de habitantes, o que equivale a 1/4 da população total da Áustria. Viena é a 7ª maior cidade da União Europeia e a 2ª maior cidade de língua alemã no mundo, atrás apenas de Berlim. Sua grandeza, localização geográfica e importância fazem de Viena a sede de várias instituições internacionais, como a OPEP ou Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma das 4 sedes da Organização das Nações Unidas, ou ONU, e da Agência Internacional de Energia Atômica. Viena é uma cidade com elevada qualidade de vida. No estudo internacional do Mercer de 2014, a vida oferecida pela cidade, baseada em fatores políticos, econômicos, sociais e ambientais, pela 7ª vez consecutiva, foi considerada a melhor entre 230 cidades de todo o mundo. Isto significa que é a melhor cidade para se viver em todo o planeta. Viena surgiu de um assentamento celta 500 anos antes de Cristo, às margens sul do rio Danúbio. No princípio do cristianismo, tornou-se uma cidade romana com o nome de Vindobona e que tinha a função de proteger o Império Romano dos ataques dos povos germânicos vindos do norte. O grande desenvolvimento de Viena, entretanto, se iniciou em 1440, quando a cidade se tornou a residência da dinastia Habsburgo. Porém, foi no século XIX, ao longo dos 68 anos do reinado do imperador Francisco José I, também da família Habsburg, e de sua esposa de origem alemã, a imperatriz Elizabeth, conhecida como Sissi, que Viena ganhou a elegante e aristocrática fisionomia atual. Uma silhueta bastante conhecida no horizonte de Viena é a da pontiaguda Torre Sul da Catedral de Santo Estevão. Seus 137 metros de altura fazem com que seja vista de longa distância e de vários pontos da cidade. A Catedral de Santo Estevão é o edifício dominante da Stephanplatz, a praça central da cidade velha, um dos locais mais aprazíveis de Viena, sempre apinhada de transeuntes locais e visitantes de todo o mundo. A Catedral de Santo Estevão, ou a Stephandom, ou intimamente Steph para os locais, é um dos edifícios mais emblemáticos de Viena, pela qual os vienenses nutrem um carinho todo especial. Esta obra-prima do estilo gótico foi erguida sobre uma igreja do século XII, da qual ainda resta parte da estrutura em estilo românico em seu interior. Uma característica ímpar da Catedral de Santo Estevão é o seu telhado envidraçado de cores diversas e articulado em forma de escamas de peixe. Na verdade, este conjunto colorido é constituído por aproximadamente 230.000 azulejos de vidros, o que a distingue de outras catedrais em estilo gótico do mundo. Em seu lado norte, o telhado desenha as armas da cidade de Viena e da República Austríaca. A parte mais antiga da igreja, a parede oeste, remonta a 1237. Entretanto, suas 2 torres são ainda mais antigas. São chamadas Torres Romanas por terem sido levantadas durante a ocupação romana. Por isso, seu estilo é romanesco e cada uma tem 65 metros de altura. Os elementos predominantemente góticos da construção, como a Torre Sul, foram construídos entre 1304 e 1433. Em 1529 e 1683, quando forças do Império Otomano tentaram invadir Viena, sua imensa Torre Sul foi utilizada como ponto de observação das forças locais.
Internamente, embora seus arcos de sustentação pertençam ao estilo gótico, o estatuário, sua decoração e principalmente o altar principal mantém o estilo romanesco original do século XII. São ao todo 18 altares. Tem um púlpito gótico de rara beleza e um órgão com 10.000 tubos. Alguns incêndios durante a Segunda Guerra Mundial danificaram partes da catedral, mas graças a um esforço de renovação rápido e bem-sucedido, hoje ainda podemos ver a construção em todo o seu esplendor. Durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral foi salva de destruição intencional pelas forças alemãs em retirada. O general Gerhard Klinkisch desobedeceu ordens do comandante da cidade, Josef Dietrich, para que disparasse 100 balaços de canhões para transformá-la em escombros e cinzas. Em 12 de abril de 1945, quando as tropas soviéticas entraram na cidade em perseguição aos alemães, saqueadores civis adeptos do nazismo incendiaram várias lojas nas proximidades. Os ventos carregaram o fogo para a catedral, danificando severamente o telhado, que entrou em colapso. Muitas obras de arte foram destruídas, bem como móveis de madeira com quase 500 anos de idade. A reconstrução do belíssimo templo se iniciou imediatamente e, em 23 de abril de 1952, a Catedral de Santo Estevão foi reaberta para os festejos do Natal daquele ano. Caminhar pelas imediações da Stephansplatz é extremamente agradável e enriquecedor. O pedestre pode alcançar a magnífica praça ao atravessar uma das muitas pontes sobre o Donau-Canal. Este é um canal artificial do rio Danúbio, construído no final do século XIX para aliviar problemas de enchentes do rio. Tomando a Rotenturstrasse, tem contato com um grande número de lojas e cafés finos e passa pela pequena praça ou centro comercial Lugeck, em cuja frente um monumento homenageia Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa, em 1439. A invenção de Gutenberg deu início à Revolução da Imprensa e é amplamente considerada como o evento mais importante do período moderno. Teve um papel fundamental no desenvolvimento da Renascença, na Reforma Protestante e na Revolução Científica. Com a imprensa surgiu a moderna economia, baseada no conhecimento e na disseminação da aprendizagem em massa. Ultrapassando a Stephansplatz, o visitante tem acesso à rua Kartnerstrasse, extremamente elegante e agradável, com belos restaurantes e cafés, onde, invariavelmente, bons artistas da música popular e erudita se exibem com grande talento. Vejamos uma destas apresentações. A cantora lírica interpreta algumas das mais importantes óperas já publicadas. A maneira mais fácil e econômica para conhecer os principais pontos de Viena é através do Big Bus Tour. Este conduz o visitante por um trajeto que percorre o centro histórico de Viena e que é chamado de Red Tour,
e o outro, mais longo, que chega até ao distante Palácio de Schönbrunn, é o Blue Tour. O Red Tour, na verdade, percorre a Ringstraße, ou Anel Circular, uma imensa avenida que circunda o Distrito Central, ou Innere, ou ainda Stadt de Viena. Tal avenida, ou Alameda, que recebe diferentes nomes em seu trajeto, foi construída entre 1861 e 1890 pelo imperador Francisco José I. A belíssima Alameda veio substituir uma antiga muralha que envolvia todo o centro da antiga Viena. O Red Tour oferece 15 paradas para o visitante nas imediações das principais praças e edifícios públicos e históricos de Viena. Em cada parada pode-se descer, ali permanecer pelo tempo que desejar e depois seguir viagem em outro ônibus da mesma companhia. O bilhete ou passagem tem validade por 24 horas. Fones de ouvido em diversas línguas vão descrevendo todo o tour e anuncia cada uma das paradas e as atrações que aguardam ao visitante. E antes mesmo que tomássemos o ônibus para o Red Tour, vamos observando que Viena apresenta uma riqueza impressionante de estilos arquitetônicos. Neste ponto, o Art Nouveau do edifício em reforma é o que domina os olhos. Inúmeras construções deste estilo, erguidas pelo arquiteto Otto Wagner, se espalham por toda a cidade e dão a Viena um ar parisiense. Às margens do canal do Danúbio, o aço e vidro de vários edifícios comerciais nos lembram outras grandes metrópoles do mundo. E enquanto trafegamos pelo Ringstraße, desfila por nossa retina a grande diversidade arquitetônica de Viena, com predomínio do clássico, neoclássico e renascentista, do período de domínio dos Habsburgos. Outra imagem que vai nos encantando durante o tour é a bela arborização do trajeto e uma sucessão de parques e jardins que inspiraram Johann Strauss II para compor uma de suas mais famosas valsas, O Conto dos Bosques de Viena. Aqui estamos contornando um dos maiores parques de Viena, o Stadtpark, com uma área de 65 mil metros quadrados. O Stadtpark foi aberto ao público em 1861 e em seu interior corre o Rio Viena, que o divide em dois setores. Além da arborização e ajardinamento, o parque tem várias fontes alimentadas com água corrente do Rio Viena. Seu interior reúne ainda um grande número de estátuas de artistas, escritores e compositores, como essa de Hans Cannon. Esta homenageia Franz Schubert. Foi neste pavilhão, no interior do Stadtpark, que o mais popular compositor vienense Johann Strauss II ofereceu seu primeiro concerto em outubro de 1868. O belo pavilhão é chamado de Curzon, sendo um prédio opulento que segue o estilo historicista do Renascimento italiano. Hoje aqui funciona um spa com águas minerais dotadas de propriedades medicinais, além de um bar e restaurante. O edifício continua sendo usado também para bailes, concertos musicais e congressos. A estátua mais popular do Stadtpark é a de Johann Strauss II, erguida neste local em 1921. A obra, esculpida em mármore e metal dourado, é um dos monumentos mais conhecidos e mais fotografados de Viena.
Johann Strauss Filho compôs mais de 500 valsas, polcas, quadrilhas e outros tipos de música de dança, bem como operetas e um balé. Em vida, era citado como o rei da valsa, tendo sido o maior responsável pela popularização da valsa em Viena durante o século XIX. E continuando pela Ringstrasse, passamos ao lado de uma das alas do Hofburg Palace. O Hofburg Palace foi o primeiro palácio imperial de Viena, e parte dele ainda é residência e gabinete de trabalho do presidente da República Austríaco. Sua fachada frontal, em forma semicircular, torna-o um dos edifícios mais característicos e imponentes da cidade. Sua construção foi iniciada no século XIII, porém foi bastante ampliado nos séculos seguintes. Em toda a sua existência, o Palácio de Hofburg vem sendo residência das mais famosas famílias da história da Áustria, inclusive de monarcas da dinastia Habsburg. Foi sempre considerado a residência de inverno da monarquia, assim como o Palácio de Schönbrunn, dos arredores da cidade, foi sua residência de verão. A fachada frontal do Hofburg Palace é dominada pela Josefplatz, marcada por uma estátua equestre do príncipe Eugênio de Savoy, bravo militar que serviu a vários imperadores da dinastia Habsburg. Em uma das alas do Hofburg Palace está instalada parte do museu dedicado à imperatriz Elizabeth da Baviera, esposa do imperador Franz Joseph I. Como se sabe, a princesa Elizabeth se celebrizou mundialmente nos anos de 1950 a 1960, após a exibição da série de filmes Sissi, a Imperatriz, em que era interpretada por Romy Schneider, uma das mais belas atrizes da época. O museu mostra principalmente seus conjuntos de porcelana. Suas preciosas joias e rica vestimenta. E aqui a entrada de carruagens para Josefplatz. Entramos agora na região de museus de Viena e vamos passar por dois dos mais importantes. Com o tapume à frente está o Museu de Artes Finas, aberto em 1891 pelo imperador Francisco José I na Praça Maria Teresa, um imenso repositório de artes de renomados pintores e escultores de toda a Europa. E a seguir, o belíssimo edifício que alberga o Museu de História Natural de Viena, também aberto em 1891 e pelo mesmo imperador. Estamos nos aproximando de um dos mais belos edifícios públicos da Ringstrasse e de toda a Viena. O edifício do Parlamento Austríaco, construído em uma arquitetura inspirada nos edifícios da Grécia Antiga. Aqui nossa parada será maior, pois estamos no ponto mais importante da Ringstrasse, onde se concentram os edifícios públicos mais significativos da cidade. O edifício do Parlamento é a sede das duas casas parlamentares da Áustria, o Conselho Nacional e o Conselho Federal da República Austríaca.
Comparados ao nosso sistema político, pode-se dizer que o Conselho Nacional Austríaco corresponde à nossa Câmara dos Deputados, onde as leis são elaboradas, e o Conselho Federal corresponde ao nosso Senado, que pode aprovar, sugerir modificações ou rejeitar as decisões da Câmara dos Deputados. Este belíssimo edifício cobre uma área de 13.500 metros quadrados. Contém mais de uma centena de salas e salões e também foi construído por Francisco José I em 1883. Toda a colunada que sustenta seu frontão é dotada de capitel coríntio, como nas construções mais luxuosas da Grécia Antiga. O conjunto escultórico de maior destaque do edifício do parlamento é a fonte da deusa Atena, figura mitológica filha de Zeus e deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, das artes, da justiça e da habilidade. Atena era imbatível na guerra e jamais se casou ou teve amantes, mantendo-se perpetuamente virgem. As duas estátuas de cavalos domados nas extremidades das duas rampas simbolizam a supressão da vaidade e da paixão, pré-requisitos para o sucesso do parlamentar. Também ladeando as rampas, de um lado estão estátuas de filósofos gregos simbolizando a sabedoria. Do outro, imperadores romanos, simbolizando um grande império, como foi o Império Austro-Húngaro, por ocasião da construção deste edifício. Em frente ao edifício do parlamento austríaco, do outro lado da Ringstrasse, o visitante é brindado com um belíssimo jardim, o Volksgarten, palavra da língua alemã que significa jardim público. O jardim começou a ser cultivado em 1821 e parte dele foi entregue ao público 2 anos depois. A parte mais próxima ao Palácio Imperial de Hofburg somente tornou-se pública em 1847, e por todo esse tempo foi um local favorito de encontro para a aristocracia vienense. O projeto do Volksgarten segue um estilo francês formal, com canteiros geométricos e um belo jardim de rosas. No centro do Volksgarten há um edifício dedicado a Teseu, uma réplica do templo de Hefestos à época existente no Ágora de Atenas. Uma estátua em bronze de Teseu. O interior do templo guardava uma das principais obras do escultor veneziano Antônio Canova, Teseu matando o Centauro, transferida para o Museu de Artes Finas de Viena em 1890. Na face norte do Volksgarten se localiza um dos mais importantes teatros de Viena, o Burgtheater, ou Teatro Imperial. É considerado o Teatro Nacional Austríaco e um dos teatros germanófonos mais importantes do mundo. Germanófono significa que todas as peças e óperas deveriam ser apresentadas em língua alemã, por ordem do imperador. O Burgtheater tem 2 monumentais portões de acesso. Este é o da face sul. O mais importante e mais amplo está do lado oeste. Entre ambos, estruturas semicirculares que tanto agradavam aos governantes da época. Todo o teatro foi projetado em estilo da Renascença italiana, mantendo arcos arredondados romanescos. Toda a colunada do piso térreo tem capitéis dóricos.
enquanto a do piso superior apresenta capitéis coríntios. No alto da fachada principal há uma estátua de Apolo sentado, ladeado pelas musas Melpômenes e Thalia, musas da tragédia e da comédia. O Burgtheater foi criado em 1741 pela Imperatriz Maria Teresa da Áustria para ser um teatro ao lado de sua residência oficial, o Hofburg, onde vivia com seu filho, o imperador José II. Maria Teresa morreu em 1780, mas o Burgtheater permaneceu ao lado de seu palácio até 1888. Neste ano, foi transferido para o atual edifício na Ringstrasse, erguido por Francisco José I, de acordo com o projeto do arquiteto alemão Gottfried de Semper, um dos mais importantes projetistas do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Burgtheater foi bombardeado por 2 vezes em um intervalo de 1 mês, março e abril de 1945. Sua restauração ocorreria 10 anos depois, mantendo o mesmo estilo renascentista italiano. Em frente ao Burgtheater, do outro lado da Ringstrasse, está localizado um dos mais emblemáticos edifícios de Viena, a prefeitura da cidade, lá chamada de Rathaus. Aí funciona também a Assembleia Legislativa de Viena, que além de capital da Áustria, se constitui em um importante estado da Federação Austríaca. O edifício foi construído em estilo gótico entre 1872 a 1883, seguindo um projeto de Friedrich von Schmidt, que desenhou sua torre central, lembrando a torre de uma igreja. Esta tem 98 metros de altura e, por ocasião da elaboração de seu projeto, teve-se o cuidado de não projetá-la mais alta do que a torre sul da Catedral de Santo Estevão. Em muitos países europeus, as prefeituras são também chamadas de City Hall, e este é o nome pelo qual os vienenses tratam esta magnífica construção. Os detalhes das torres, as rosáceas e os arcos quebrados dão ao edifício toda a beleza do estilo gótico. Flores vermelhas nas sacadas das janelas contribuem para a elegância e a sutileza da Rathaus de Viena. Ao lado, outra grande área verde de Viena, o Rathaus Park, para a alegria das crianças, e uma bela fonte completam a elegância do conjunto. Do gótico do City Hall de Viena para o barroco da linda igreja de Karlskirche, localizada na Karlplatz ou Praça de São Carlos, nas imediações do Opera House e apenas a 200 metros da Ringstrasse. A igreja se ergue no meio de uma grande praça com muito verde e uma lâmina de água à sua frente. É a igreja barroca de maior destaque em Viena, sendo dedicada a São Carlos Borromeu, um dos grandes reformadores do século XVI. A Karlskirche chama a atenção por sua belíssima cúpula e 2 colunas com baixos relevos nos flancos do edifício, inspiradas na coluna de Trajano em Roma. Destinam-se também a recordar as 2 colunas Boaz e Jaquim que havia em frente ao Templo de Jerusalém. As cenas esculpidas nas espessas colunas contam fatos da história do patrono da igreja, São Carlos Borromeu. A fachada central e anterior à varanda corresponde ao pórtico de um templo grego, sendo o frontão sustentado por 6 colunas de capitel coríntio. Anjos do Antigo e do Novo Testamentos, esculpidos em mármore branco, também ladeiam a entrada da igreja.
Em 1713, um ano após a última grande epidemia de peste, Charles VI, imperador do Sacro Império Romano, ao qual pertencia Viena, comprometeu-se a construir uma igreja em honra a seu santo homônimo e patrono, Charles Borromeu, que era reverenciado como um curandeiro da peste negra. Um concurso de arquitetura foi anunciado e o vencedor foi Johann Bernhard Fischer. A construção começou em 1716, porém, Bernhard Fischer morreu em 1723 e seu filho Joseph Emanuel Fischer continuou a obra, concluída em 1737, alterando muito pouco o projeto original. Internamente chama a atenção o altar-mor, ladeado por espessas colunas em mármore travertino. Sobre o altar-mor está uma simbologia da onipotência de Deus, e abaixo a apoteose de Carlos Borromeu, representado por uma estátua em mármore. Os mais conceituados artistas da época trabalharam nos afrescos das capelas laterais. Porém, os afrescos mais ricos e preciosos são os da abóboda da igreja. Foram pintados por Johann Michael Rothmeyer de Salzburgo e Gaetano Fanti e representam uma intercessão de Charles Borromeu apoiada pela Virgem Maria. Devido à sua enorme altura, a igreja é dotada internamente de um sistema de escadas e elevadores que transportam o visitante a apenas 2 metros de seu ápice. A suavidade das cores, a delicadeza e expressão das figuras são realçadas pela luz que penetra na dose certa pelas janelas circulares da cúpula. E aqui vamos chegando à mais emblemática e conhecida casa de óperas do mundo, o Ópera Estadual de Viena, edifício sede da famosa Orquestra Filarmônica de Viena. Este foi o primeiro grande edifício construído no Ringstrasse, graças a um fundo de expansão da cidade criado pelo imperador Franz Joseph I. O edifício começou a ser construído em 1861 e foi concluído em 8 anos, seguindo a um estilo renascentista. Foi também a primeira construção com finalidade operística em Viena, tendo sido inaugurado em 25 de maio de 1869, com a ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart e a presença do imperador Francisco José I e da esposa, a imperatriz Elizabeth ou Sissi. A Ópera Estatal de Viena é um dos endereços top para óperas e música erudita de primeira categoria do mundo. Em pelo menos 300 dias ou noites de cada ano, há um espetáculo na Ópera Estadual de Viena. Para muitos, conhecer Viena supõe, obrigatoriamente, tirar uma noite para extasiar com um de seus espetáculos. Foi o que fizemos.